Olá pessoal, estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater e hoje eu gostaria de trazer para vocês a explicação dessa questão da predestinação, que é um assunto de debate muito acalorado e longo entre os cristãos, né, e os teólogos do cristianismo. E é óbvio que, de acordo com as eras e as épocas, o conceito ele vem se aprimorando pelo fato da ciência ter detectado algumas considerações diferentes do passado, como por exemplo agora nós temos a noção da Matrix que nós não tínhamos, né? Mas a noção, quando geralmente o pessoal coloca a noção da Matrix, o pessoal acaba achando que tem um cunho na teoria da conspiração e parece que não tem base, né? Mas eu vou procurar explicar para vocês de uma maneira simples e lógica para vocês poderem perceber que às vezes a questão é tão simples de entender, né, que a gente acaba complicando, não pelo fato de ser de difícil entendimento, né, mas pelo fato da nossa situação perante a ética ou perante a sociedade estar conturbada, né? Às vezes isso acaba comprometendo o significado simples das coisas, né? Mas veja como a noção de predestinação ela é muito simples, né? E hoje a gente pode explicar dessa maneira pelo fato da gente já ter a tecnologia, as tecnologias mais avançadas, que são tecnologias que você cria e predestina comandos para jogos, para softwares, né? Até mesmo a própria inteligência artificial, ela parte de um princípio onde você promove as condições para ela. É claro que ela pode começar a, a analisar dados autonomamente, ela consegue hoje fazer isso, mas você tem que dar o start principal, ou seja, você tem que condicionar, né, para que ela possa depois, a partir de certo ponto, ela possa ter esse livre-arbítrio de poder efetuar ali as outras variações de rede neural, por exemplo, né? Então, o conceito ele é bem simples e quando a gente coloca, como eu vou colocar no título, a tradução também em aramaico, que é um hebreu bem mais arcaico, né? Vai dar para a gente entender também que o fato ele tem muito a ver com designação, né? Porque às vezes as pessoas entendem a predestinação como algo super antecipado desde o princípio dos tempos, e quando a gente percebe, por exemplo, que também vale como designação das coisas, né? E isso Sócrates já dizia, né? Tanto é que ele falava assim, quando ele falava só sei que nada sei, nós entendemos que ele não citou, aliás, ele citou nada mais nada menos do que a designação que ele não entende das coisas, mas a nossa designação, dizendo que as coisas são isso ou que são aquilo, né? Como ela independe da designação principal, então o que nós sabemos é parte do que criamos, né? E o que as coisas realmente são é parte do que elas são em oculto, porque quem as designou nós não compreendemos, né? É por isso que quando nós voltamos para Gênesis, a gente percebe que Deus deixou o homem designar as coisas, né? Para que ele entendesse
como que o mecanismo de predestinação ou designação ele é efetuado. Então, se a gente até entender nessa questão de designação, se a gente perceber, por exemplo, que a queda, né, do homem, né, a noção de queda do homem para uma noção do bem e do mal, e de repente por acidentes ele começar a desenvolver uma teoria do mal, uma teoria da maldade, olha, se eu fizer isso eu tenho domínio daquilo e tal, a gente começa a entender que a origem da maldade ela parte de uma pré-designação, onde você está no comando agora, e se você não designar as coisas corretamente, né, se você não fizer o papel correto da pessoa que está no comando, né, na execução, por assim dizer, né, o executivo do comando, você sofre as consequências da própria procrastinação ou da própria falha do comando, por assim dizer, né? Então seria um tapa com luva de pelica no próprio ser humano, porque quando ele tem a designação em mãos, ele próprio não consegue designar, né? E às vezes ele cobra a designação de um ser superior, né? E ele próprio, na hora que ele está no comando de uma coisa designável e, e que dentro de um limite ali possa estar abaixo da sua capacidade, né? Ou seja, ele é superior àquilo que ele está criando, ele percebe que existem inúmeras coisas erradas e subconsequentes que também acarreta no resultado espontâneo, né? O resultado que às vezes não se esperava ou se esperava, né, pelo próprio desinteresse da gestão, né? Vamos dizer assim. Mas tudo bem, veja que a parte simples que eu falei ainda não chegou, porque esse comentário ele é complexo, né? Mas vamos lá para a parte simples que eu disse. Vamos supor que você recebeu um videogame do seu pai, né? Você queria muito um videogame, aí o seu pai te presenteou com um videogame, foi uma coisa bem agraciada, algo que, que assim descompensou muita graça, né? Que superabundou muita graça, porque você não só ficou alegre, contente, como também foi algo muito bem recebido e que causou ali uma inflamação, um agradecimento, uma coisa incrível, né? Aí você tão logo chamou seus colegas para brincar, você chamou lá um, dois coleguinhas, os coleguinhas também se admiraram muito, embora seus pais não tenham lhes dado um videogame também, aquele videogame que um dos pais deram foi suficiente para a alegria de muitos, né? E quando o pai olha lá a galerinha, a garotada jogando videogame, ele vê que um presente granjeou várias amizades, granjeou várias alegrias, né? Alegrou várias famílias. E antigamente eu não entendia a parábola do talento, porque eu achava que a parábola do talento era um comércio, né? E tem muitos cristãos que entendem dessa forma, né? Que um senhor dá um talento para um, dois talentos para outro, cinco talentos para outro, e na hora que ele volta, tem um que escondeu, tem outro que granjeou de dois, quatro, e outro que granjeou de cinco, 10 talentos, né? Aí ele agradece os que granjearam, né? E depois ele repreende aquele que escondeu o talento. Então dá a entender que essa parábola do talento é uma parábola comercial. Você fala assim, olha, se eu não trabalhar arduamente como um servo, meu senhor vai vir e ele vai me repreender, né? Então eu entendo que essa parábola, a partir
dessa assimilação, eu entendo que a parábola ela parte de um pressuposto de medo, né? Você coloca medo no seu conservo. Só que não é nada disso, né? Se você pegar pelo lado da graça distribuída por Jesus, né? Então você tem uma outra concepção de parábola do talento. Então veja que diferente essa parábola do talento que eu vou explicar para vocês. Um talento pode ser qualquer outra coisa, não precisa ser necessariamente um saquinho de ouro que a pessoa te dá, ou duas notas de 100 reais. O talento é uma coisa que o seu patrão deu gratuitamente para você. Só que ele gostaria muito que você granjeasse aquilo, né? Então, como que é esse granjeio? Você deu um videogame para o seu filho que, na concepção, não tem nada a ver com dinheiro, mas é uma coisa que é cara. E essa coisa que é cara, o seu filho, por exemplo, ele não pode pegar e esconder, né, dentro de uma caixa, ou simplesmente tacar no chão e quebrar. Você vai ficar muito desgostoso. Você vai falar, nossa, um presente tão bom que eu dei para você, toda criança ia querer um e você rejeitou, né? Então você começa a perceber a simplicidade aqui, a noção de simplicidade do Evangelho, que a princípio o Deus só está te cobrando que você aceite aquilo que Ele está querendo te dar de graça. Ele não está te cobrando nada mais que isso, porque um pai, ele não vai barganhar com o filho, ele não vai falar para o filho, olha filho, eu te dei esse videogame, eu gostaria muito que quando você fizesse tantos anos, você me desse o triplo desse videogame de volta. Não se trata disso. Isso daí não é uma barganha capital. Então a preocupação que as igrejas deveriam ter, mas logicamente que elas não vão ter, porque elas têm o pé na já no mundo, né? Por essa questão administrativa e econômica, mas a preocupação que os cristãos deveriam ter é essa preocupação exatamente pela interpretação, a falsa interpretação daquilo que Jesus queria falar verdadeiramente, né? Então veja como é simples entender com elementos que fazem parte da nossa realidade, né? Então o seu pai deu um videogame para a criança, né? E a criança foi lá e granjeou, gostou muito, agradeceu inclusive o pai. E isso causou um contentamento no pai, uma satisfação muito gostosa e muito gratificante. O pai foi lá, abraçou o filho diversas vezes, o filho abraçou o pai, e todas as vezes que o filho percebe o que ele ganhou, ele agradece ao pai, e ele vai lá no pai e fala muito obrigado pai e tal. E os coleguinhas ali que participam juntos são os frutos dessa benfeitoria, dessa graça liberada ali para a criança. Beleza. Aí uma criança que é mais proativa, ela de repente tem mais amigos, ela é uma criança que ela agradece mais, né? Ela sente o amor de uma maneira mais acalorada, né? O amor dela é mais intenso, os agradecimentos dela são marcantes. E veja que quando isso acontece, a fama da pessoa se alastra muito, como aconteceu com Jesus, que a fama dele se alastrou pelo mundo todo, né? E ao mesmo tempo que a fama também se alastra, as pessoas que ficam com ciúmes acontece maiormente também os ciúmes, porque tem pessoas que invejam essa fama justamente pelo fato delas não saberem a origem dessa fama, né? Então, essa questão da quantidade de pessoas que têm inveja umas das outras, às vezes elas demandam da falta de compreensão de onde partiu essa fama da pessoa, né? Do princípio que partiu, que seria o foco gratuito principal, né? Que essa pessoa recebeu de alguém, e ela pôde contemplar aquele presente, agradecer muito aquele presente, e pôde também granjear aquela benfeitoria, aquela ação. Então você imagina que o cristianismo
ele é uma graça dispensada, né? O próprio cristianismo, ele tem que ser entendido como uma graça dispensada por Cristo, né? Que é o protagonista do cristianismo, né? Então, quando ele dispensa essa graça sobre nós, né? Ele faz aquela dispensação da graça, ele realmente paga uma dívida de queda que o homem tem, né? Ele diz, olha, eu fiz isso daqui por vocês, está entregue aqui o presente para vocês, né? E o que o pai espera é um agradecimento, uma consideração por isso. Então, quando você recebe o presente, né, e você destrata o presente a princípio, você diz assim, não, agora eu vou ter que fazer um esforço para compensar esse presente. Vamos supor, eu tenho que fazer o esforço de ter um amigo que eu nunca gostei de ter para eu poder dizer que o presente foi bem quisto aqui dentro do lar e tal. Para mim é uma chatice isso e tal. Então você começa a partir daquele momento desprezar, prover um desprezo ali de uma coisa que foi lhe dada gratuitamente, que você simplesmente, se você não gostasse, você não precisaria blasfemar ou deixar de granjear, né? Você poderia simplesmente, né, agradecer ao pai e falar para o pai, pai, eu não tenho. A minha natureza, por exemplo, ela é autista, né? Ela não faz o social muito bem. Então você poderia prover o agradecimento, falar, eu agradeço tudo, mas eu não tenho essa dispensação social para eu poder granjear isso. A isso o pai poderia até ajudar. Ele fala, então eu vou te ajudar um pouco a promover esse feito, né? Porque eu sei que você tem um pouco de dificuldade. Agora o problema na parábola é quando ocorre o fator ocultismo, né? Você oculta o talento. Que Jesus falou, eu fiquei com medo do Senhor vir e tal, eu peguei e escondi o talento, mas ocultamente, debaixo dessa significação, existem muitas outras coisas, né? Você pensou qualquer outra coisa também, você falou, é fácil granjear o talento, mas de repente eu posso eu não só não gosto de socializar, como eu também tô achando uma chatice ter recebido esse talento, então eu tô com medo pelo fato de eu não ter esses dotes e tal, eu não conseguir desfrutar e de repente, como se não bastasse, eu ainda perder isso, né? Então você entra dentro daquela concepção do medo ou daquela concepção explicativa da sua própria falta de noção de que aquilo foi um presente para ti, né? Que não foi barganhado a princípio e que você que na verdade pelo pai foi mais para ele promover em você, né, um despertamento para um brilho interativo, né? Um despertamento para uma convivência interativa, né? Para que existisse uma convivência saudável, né? E você escondeu, você resolveu esconder, você resolveu não promover isso, você resolveu não promover a continuação do ponto de partida desse agradecimento, da inflamação de uma pessoa que recebe algo gratuitamente. Então você não compreendeu tudo isso, né? E a pessoa que tem uma síndrome, no caso, é simples, é justamente pelo fato dela não ter esse contato social, mas a pessoa que tem o contato social, mas realmente ela prefere não promover, prefere a dissociação do social, né? Então ela está deixando de promover a alegria, está deixando de promover a interatividade, o desenvolvimento ali das demais pessoas, ela está promovendo com que uma pessoa veja aquele talento e fale assim, poxa, na minha mão esse talento seria, né, granjeado bastante, a gente poderia brincar todo mundo aqui, e às vezes tem uma pessoa que tem e ela não dá valor,
Então tem tudo isso dentro dessa parábola, né? Que foi uma coisa dispensada gratuitamente. Então você imagina uma criança que recebeu o videogame, né? Ela recebeu ali o presente do pai e ela se contentou, abraçou, todo dia ela brinca, ela entra em contato com pessoas que nem de repente ela conheceria, acaba conhecendo. De repente aquela pessoa que seria um inimigo dela passa a se considerar um amigo. De repente aquela pessoa que realmente é inimigo de todos dentro da comunidade, mas ele adora videogame. De repente ele percebe que ele tem que começar a entrar dentro desse convívio, né, de cidadania e de regras éticas para ele poder ter o gostinho do prazer daquele convívio também, né? Então ele passa a não se enxergar mais como um durão na sociedade, mas como uma pessoa que é parte dos membros ali, da membresia de coleguinhas, né? Então você acaba promovendo, assim, tirando muitas pessoas do elo marginalizante, né? do pensamento marginalizante e trazendo as pessoas para um pensamento muito de convívio, de verdadeira família, né? De ambiente familiar. Eu lembro que eu tinha um videogame, o meu colega Flávio também tinha, mas eu ia na casa dele porque ele tinha um jogo diferente, era muito gostoso, e às vezes eu levava o meu cartucho para ele poder conhecer os jogos que eu tinha, e a gente chamava o Luciano, chamava o Éder, chamava outros colegas e todo mundo se alegrava ali, todo mundo dividindo os cartuchos. Aí um colega que alugava o cartucho, que o aluguel era caro, né? Eu não lembro na época, mas digamos que fosse R$ 10, né, hoje, ou R$ 2,50, era mais ou menos isso assim. Aí você alugava aquele cartucho ali e falava, ó, gente, eu tenho que devolver daqui a 2 dias, então vamos marcar de todo mundo se encontrar, jogar esse jogo, brincar. Então isso é a promoção, né, da relação social, né? Então a predestinação, quando a pessoa tenta questionar, falar assim, mas então Deus, ele já salvou você? Aquelas pessoas pessimistas, né? Elas falam assim, a predestinação não existe porque senão eu já estou predestinado, já estou salvo e recebi essa salvação de graça, então eu posso pecar à vontade. Veja que não tem nada a ver de pecar à vontade. Veja que a princípio é um presente, né, que Deus te deu um videogame. Se você vai fazer mau uso ou bom uso, é outro assunto. Mas que a princípio, a partir do momento que você recebe com bons olhos, a princípio você não vai nem pensar nas maldades subsequentes, né? Você vai pensar mais na alegria, no agradecimento e na felicidade que aquilo vai te dar do que nas consequências, né? E mesmo que exista uma pessoa tão pessimista a ponto de promover ali uma intriga, né? Fala assim, eu gostaria de jogar mais do que o outro, eu sou melhor do que o outro, né? Veja que a falta de assimilação da noção do presente, ela parte do próprio egoísmo do ser humano, da outra criança que está recebendo aquilo de uma maneira diferente, né? Ela está falando assim, olha, nós temos um videogame aqui, o videogame às vezes nem é dela, mas ela já está querendo jogar mais, ela está querendo ser a melhor, ela está querendo comandar alguma coisa que já foge ali do sentido da coisa, né? Que o sentido da coisa era que todo mundo se divertisse junto, né? Então veja que o que você faz com a graça que Deus te dá depende muito de você, né? Você está preocupado assim da maneira que você vai comandar isso. Eu vou pegar a graça de Jesus e vou criar um monte de regras aqui. Aí, em vez de essas pessoas se alegrarem, elas primeiro terão que entrar dentro das suas regras, dentro da igreja, né? Vou fazer um monte de sub-regras aqui dentro da igreja. Aí depois, dentro dessa sub-regra, eu vou ser o melhor, né? Eu vou ser o maioral dessa sub-regra, porque eu sou a única pessoa que sabe jogar melhor esse videogame que o pai deu, né? Então eu vou criar um monte de sub-regras aqui e eu vou criar um contentamento à parte, né? Veja que isso não tem nada de graça designatória, né? A graça de Deus, ela perde o foco aí.
Então a noção da graça de Jesus, se nota que ela é a mesma, ela é um presente. Então não tem comando de presente, né? Ela é simplesmente o granjeamento desse presente e o não ocultamento desse presente. Eu não vou ocultar em um monte de outras sub-regras. Eu vou simplesmente me contentar e me alegrar com esse presente e agradecer muito ao Pai. Eu não sei jogar, eu vou aprender. Eu vou errar muitas vezes, eu não vou zerar esse jogo. Muitas vezes eu não vou conseguir, eu vou chorar. Vou falar assim, pai, eu não consigo vencer esse jogo. Aí o pai vai lá junto com você e vence junto. Ou seja, o pai ele vai te dar a graça, você vai continuar pecando, você vai continuar errando, você vai continuar se entristecendo e tendo aflições com o mundo. Então esse negócio de sub-regras inventadas, de pecado de morte, de coisas que você não consegue, de apontamento da sua culpa, de alavancamento da sua culpa, né? A sua culpa ela é alavancada e exposta para todos. Olha, ele não consegue jogar o próprio videogame que o pai dele deu para ele. Então aquela graça, veja que aquela graça, quando ela é levada por um sentido de competição, ela vai causando em você uma coisa controversa aquilo que o pai gostaria. O pai gostaria que você se alegrasse. E não está acontecendo isso por conta dos coleguinhas que entendem de maneira errada. Aquele coleguinha que já não entende que é uma coisa de graça porque ele tem tanto dinheiro e para ele é só mais um presente. Então ele fala, nossa, você está contente com isso? Eu tenho isso, 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 né? Então veja que a abominação daquilo que Jesus nos deu gratuitamente, ela parte do ser humano, da noção daquilo que o ser humano vai fazer com algo que Jesus nos deu gratuitamente. Era isso que eu queria passar para vocês, meus amados. Se vocês gostaram, compartilhem, deem seus joinhas, permaneça no canal e veja que a noção de predestinação do Google aqui ela está um pouco deturpada já, né? A predestinação é uma destinação antecipada à salvação, a grandes feitos, a teologia especificamente é a doutrina segundo a qual todos os eventos têm sido determinados por Deus. Quando você entende dessa forma, você dá a entender, né, dentro da sua concepção, que Deus já predeterminou tudo, né? E veja que isso não é verdade, porque um videogame, ele tem a predeterminação do feito, né? Ele tem ali a salvação, onde você consegue zerar o jogo, né? Mas quando você não consegue zerar o jogo e na verdade é muito difícil você acabar de receber o jogo aliás, acabar de receber o jogo e já zerar, isso daí não acontece. Geralmente você vai ter que perder muitas vezes ali, você vai ter que chorar muitas vezes ali e ter aquelas aflições para você poder aprender, né? E o pai muitas vezes tem que estar junto de você ali te consolando, falando, não, pode tentar de novo, você vai conseguir e tal. E veja que não é toda criança que consegue zerar os jogos, né? Então, na verdade, o jogo ele já existe ali, já está predestinado ali, que você pode zerar e ser um campeão, zerar tudo, você pode chegar até o meio, você pode não conseguir, não ter êxito, passar suas primeiras fases, e tem aquela criança que ela é mais lenta, já é mais paciente, é uma pessoa mais pacificadora, ela não é tão agitada e de repente ela só vai se contentar de estar ali com todo mundo, ela vai jogar uma ou duas vezes, de repente ela vai aprender só um comando de pular, de se esquivar ali dentro do jogo e às vezes ela vai ser a única que não consegue zerar ali ou de repente passar só a primeira fase, digamos, né? Ou só granjear tudo aquilo ali, né? Fazer parte do bolo ali. Mas veja que a determinação é o granjeamento do talento e o não ocultamento e não a falta de gratidão, né? Então essa questão de que Deus predestinou sim, né? Tem a predestinação do jogo. Se você souber ou tiver uma proatividade maior, você vai granjear mais. Isso vai ter subsequências porque mais pessoas a sua fama vai se alastrar, mais pessoas vão te conhecer e mais pessoas vão ficar com inveja também de você. Então veja que a proporção é a mesma. Aquela pessoa que tem uma porção menor, ela vai ter menos fama, mas consequentemente menos pessoas vão invejar ela.
e aquela pessoa que tem uma proporção maior, ela vai ter mais fama, mas consequentemente as pessoas vão invejar mais ela, então ela vai ter de repente mais inimigos. Então a compensação, né, a porção, ela independe ali, né, se você prefere ter uma porção menor, uma porção maior, prefere granjear menos, granjear mais, desde que haja gratidão, desde que haja o resultado específico do enflechamento, né, daquela flecha que Deus te inflama no coração, dessa boa relação, dessa boa desse bom conciliamento de novo com o Pai, né? Que era aquilo que a gente não tinha recobrado depois que houve a queda, né? Porque o homem ele passou a não enxergar mais a imagem de Deus, né? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, de repente ele houve a queda e as coisas do mundo começaram a ganhar mais importância do que a própria imagem de Deus e aquilo que Deus tinha determinado, né? Então o homem se distanciou de Deus, mas quando você recobra isso, você passa a agradecer e desse agradecimento você tem o granjeamento, a felicidade com muitas pessoas. Então era isso que eu estava querendo explicar para vocês, o sentido real da predestinação e não essa questão de Deus estar a par de todos os eventos, então você pode fazer a maldade. Isso daí não parte de Deus, embora ele saiba que você pode fazer isso. Mas se você preferir o ocultamento e o não granjeamento, né, das coisas, e você achar que você não pode errar e que você tem que criar outras regras, olha, nós vamos zerar o jogo aqui, mas quem que conseguiu gerar? Quem que conseguiu zerar esse jogo? Essa pessoa que conseguiu zerar, ela errou. Aí você pega de um ponto de vista em que depois que você aprendeu a zerar o jogo, ninguém mais pode pecar, ou seja, ninguém mais pode perder. Então você está criando uma regra que ninguém quer, porque todo mundo quer tentar, todo mundo quer ele próprio zerar o jogo sozinho, e não você criar, por exemplo, um jogo que você não perde, né? Um jogo que você não é potência, porque a proposta de Deus é que nós fôssemos uma potência do ato que existe em nós, né? Então nós temos um ato que é a imagem de Deus ativa em nós, né? E nós temos a potência que a gente usa para granjear, né? Então a potência da nossa matéria, ela é algo muito mais sublime do que a dos anjos, porque os anjos não têm essa potência, ele não tem essa apreciação. Então a potência, ela é algo que precisa ser apreciado e não tirado do ser humano, entende? Essas falhas, elas tornam o ser humano uns diferentes dos outros. Olha, eu falho nisso aqui, você falha naquilo ali, aquela pessoa ali quase não falha, né? Por isso que ele serve como uma peça diferente desse relógio todo, porque a personalidade dela ela tem que ser desse jeito, porque ela é uma peça diferente nisso tudo. Então você começa a perceber que a falha, que, né, o pecado, essas outras coisas não tem a menor importância para Deus, porque é o granjeamento. Você não vai nem pensar naquilo que você faz ou deixa de fazer. Por exemplo, você só gostaria de se casar com mulheres lindíssimas, né? E de repente não tem. Aí de repente sobra uma mulher que ela mostra para você que embora você não goste dela, que ela não é do jeito que você gostaria, ela tem uma série de qualidades que você pode granjear. Aí, embora você tenha um casamento ali que não seja plenamente do jeito que você gostaria, mas tem uma série de outras coisas que podem ser granjeadas. Agora, se você ficar se detendo no pecado, falar assim, não, eu sou uma pessoa que não tenho isso, eu vou ocultar a esposa que eu tenho porque eu não acho ela bonita, eu não vou, a minha esposa não vai dizer que é casada comigo porque eu não sou uma pessoa que ela queria também. Aí você começa a trazer uma série de outras coisas que vai culminar, né? Você vai deixar o granjeamento de lado e vai culminar em um monte de decepções e não granjeamentos mesmo, né? Então veja que olhar para a imagem de Deus, olhar para aquilo que Deus fez para você, olhar para esse elo inflamante entre Deus e o homem, é aquilo que vai promover a felicidade. É aquilo que vai fazer com que esse granjeamento
né, te dê a felicidade, que embora existam as falhas, né, que você volta de novo para a aflição do mundo, se lembrando que é muito difícil, depois da queda, o homem superar tudo isso. Você tem a consolação ali, você tem um raciocínio consolador ali, que o próprio Jesus falou que enviaria esse consolador enquanto a gente estivesse aqui, né, passando por essas aflições, né? Porque as aflições, elas existem, elas vão nos arrastar. O homem peca todos os dias, né? Todos os dias ele comete falhas, erros, pecados grandes, pecados menores, mas ele peca todos os dias, e a gente não pode simplesmente achar que a gente é um protagonista da história, porque o protagonista é Deus, que nos deu essa graça, né? Que deu o presente pra gente. Então, nós vamos lá granjear esse presente, nós vamos nos contentar com os outros irmãos, né? E esquecer da maldade em si. Mas todas as vezes que ela vier, nós vamos bater cabeça de novo, mas tão logo a gente recobre ali a imagem de Deus, a gente percebe que tudo isso promove muita alegria, então a gente vai se esquecer que o outro colega lá, ele quis bancar o herói, quis bancar o bambambam de tudo, esquecer que aquele outro colega xingou o outro coleguinha porque foi derrotado, esquecer disso e tão logo se alegrar novamente, porque sem os nossos irmãos interagindo, a gente vai ter que jogar sozinho e vai ter que deixar o negócio na caixa, né? Então é isso, meus amados. Eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa noção, né? Eu fui incentivado aqui pela minha esposa para passar essa noção de predestinação, porque eu expliquei para ela e ela falou: seria uma coisa muito interessante você passar no canal, e eu estou passando aqui no canal para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem, né, para que esse embate aí de predestinação entre arminianos, calvinistas, outras pessoas, né, possa ser entendido de uma maneira mais simples e não tão concisa e de tanta rivalidade que a gente acaba denotando, né? Então logo as pessoas percebam que esqueçam as rivalidades, né, e percebam que a graça, aquilo que nos foi dado de graça, foi de graça, tá? Não foi pra gente achar que a gente tá barganhando com o Pai, né? Muito obrigado por tudo, pessoal. Compartilhem então, se inscrevam no canal, deem seus joinhas e um grande abraço a todos e até a próxima.